Olá, graça e paz, irmãos, louvado seja Deus. Hoje à noite eu quero falar sobre o quebrantamento na vida de oração, amém? Quebrantar-se é você se humilhar na presença do Senhor, amém? O quebrantamento, ele é percebido por uma sensibilidade, vamos dizer assim, diferenciada nas emoções, mas que nasce no espírito humano recriado, amém? A Bíblia fala sobre nós estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo. E o quebrantamento, ela é uma reação de humildade e obediência a Deus, amém? É uma resposta à convicção da direção do Espírito de Deus, segundo a palavra de Deus. Significa quebrar a própria vontade para que o Espírito de Jesus possa fluir na nossa vida, amém? Então, um coração quebrantado e um espírito contrito são preciosos diante do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, o apóstolo Paulo fala sobre dois tipos de tristeza. Ele diz uma tristeza segundo o mundo, que produz morte, mas ele fala de uma tristeza segundo Deus, que produz o arrependimento. Amém? 2 Coríntios 7,10 diz, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza segundo o mundo opera a morte. E nós precisamos entender que quando nós pecamos, quando nós falhamos nas coisas para com Deus, existe uma tristeza que vem para nos levar ao arrependimento para a salvação. E nós precisamos aprender a ceder a essa obra do Espírito Santo, que é de nos convencer do pecado, nos convencer da justiça e nos convencer do juízo. Amém? Então, esse convencimento do pecado é para que haja uma restauração, é para que haja um arrependimento genuíno. E arrependimento, irmãos, não é lágrimas, não é remorso. Arrependimento é mudança de direção, é mudança de atitude. E somente um coração quebrantado, somente uma pessoa temente ao Senhor é que vai entender essa tristeza segundo Deus, que opera o arrependimento para a salvação. E desse tipo de tristeza que gera o arrependimento para a salvação, ninguém se arrepende, diz o apóstolo Paulo. Mas a tristeza segundo o mundo não, ela opera a morte. É quando nós temos aquele testemunho do Espírito Santo dentro de nós, mas nós persistimos em continuar fazendo aquelas coisas que desagradam ao Senhor. Então, é muito importante nós entendermos que quebrantamento e oração, eles andam de mãos dadas. Amém? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18, o apóstolo Paulo fala o seguinte: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Nós podemos, irmãos, através do quebrantamento, confiar e entregar a nossa vida a Deus, agradecendo a Ele em tudo. Não por tudo, porque tem coisas que não vêm de Deus, amém? O que vem de Deus é toda boa dádiva, é todo dom perfeito, que vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então nós precisamos entender que nem tudo vem de Deus, mas nós precisamos aprender a, em tudo, agradecermos, sermos gratos. Quando nós conhecemos a palavra de Deus e agimos à altura dela, nós podemos ter uma vida de ações de graça. Nós podemos ter uma vida quebrantada aos pés do Senhor, sensíveis aos sussurros de Deus e dispostos a sermos praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, nos enganando com falsos discursos. Amém? O quebrantamento geralmente vai nos levar ao arrependimento. E esse arrependimento vai nos levar a uma comunhão de maior intimidade com o Senhor. Um tempo de maior leitura, meditação e, consequentemente, prática da palavra de Deus. Amém? Então, a Bíblia, ela nos estimula a uma forma correta de orar.
Na velha aliança existiam formas de orar, na nova aliança também existem formas de orar. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, ele diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem animosidade. Amém? Então, uma forma de nós nos quebrantarmos na presença do Senhor é inclinando o nosso coração e levantando as nossas mãos em sinal de redenção, de rendição ao nosso Deus. Amém? Ali nós estamos rendidos à vontade de Deus, consagrando a nossa vida, sondando o nosso coração e alinhando todas as nossas decisões, todas as nossas ações e reações de acordo com o Espírito e com a palavra de Deus. Amém? Então Paulo diz: quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem animosidade. Irmãos, animosidade é uma hora você ter ânimo para fazer a obra de Deus e em outro momento você ficar desanimado e parar de fazer a obra de Deus. Deus não se agrada daqueles que retrocedem, mas Deus se agrada daqueles que perseveram, daqueles que colocam a mão no arado e vão até o fim, completa a obra que Deus confiou a eles. Amém? Então, nós precisamos entender isso, para que a gente não venha somente na animosidade e, por causa disso, muitas vezes viver cercados de problemas. Amém? Uma outra coisa que o apóstolo Paulo diz também é que nós devemos levantar as mãos sem ira, irmãos. A Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, é importante nós atentarmos para isso, para que nós não venhamos, através da nossa ira humana, a nossa ira que é somente uma reação de explosão devido a algumas coisas que acontecem conosco, vir impedir a nossa vida de oração. E, com certeza, ter uma vida quebrantada, ter uma vida rendida aos pés do Senhor, vai fazer com que nós sejamos mansos. Amém? Jesus ensinando no Sermão do Monte, ele diz assim: bem-aventurados mansos de coração, porque eles verão a Deus. Se você deseja ver Deus operando na sua vida de forma sobrenatural, com intervenções sobrenaturais, você precisa aprender a desenvolver a mansidão, ou também conhecida como temperança. Isso é o fruto do espírito humano recriado. Quando eu e você nascemos de novo, nós recebemos o Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo em nós, ele tem esse poder de manifestar no nosso espírito a temperança, a mansidão, o quebrantamento, para que nós possamos servir a Deus de verdade, servirmos a Deus como algo que faz parte da nossa vida. Amém? As pessoas perguntam: mas é obrigado levantar a mão? Claro que não. Mas nós devemos aprender o que a palavra de Deus prescreve, o modelo que a palavra de Deus traz da verdadeira adoração, do verdadeiro quebrantamento, e praticar. Irmãos, nós não perdemos por praticarmos a palavra de Deus. Nós só ganhamos. Amém? Então, o quebrantamento é algo indispensável à oração eficaz. No Salmo 34, os versículos 18 ao 22, diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam serão punidos. Amém? Então, o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado e salva aqueles de espírito abatido. Amém, irmãos? Nós precisamos considerar isso e nos quebrantarmos na presença do Senhor, entregando a Ele todos os nossos medos, todas a nossa vida, tudo aquilo que nós temos como expectativa de que o Senhor vai fazer na nossa vida, e crermos que Ele vai nos livrar de todas as nossas aflições. Amém? Confie ao Senhor a sua vida e creia que Ele está trabalhando ao seu favor.
um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Que nós possamos, na nossa vida de oração, sempre ter esse coração quebrantado, que se inclina para realizar a vontade de Deus e realiza essa vontade de todo o coração. Amém? Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.